E aí, gente, tô de volta, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, abra a porta da geladeira, pegue o que você quiser, a casa é de vocês, coloque o pé em cima do sofá e vamos começar mais um vídeo. Mas antes, aquilo de sempre, né? Por favor, se inscreve no canal, você que já é inscrito no canal, dá uma olhadinha pra ver se você continua inscrito, porque o YouTube tá desinscrevendo algumas pessoas em alguns canais, então dá uma olhadinha aí, confirma, vê se tá tudo ok. Curte, comenta o que você quiser, vai ser muito bem-vindo. E compartilhe o máximo que você puder, para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas. Porque hoje a gente vai falar sobre alguém muito importante. Muito importante. Uma pessoa que não tem palavras para falar sobre essa pessoa. No caso, sou eu mesmo. Bora pro vídeo. Bom, então, vamos falar sobre essa pessoa mega importante, vamos falar sobre mim. Gente, hoje eu vou falar pra vocês, contar um pouco como é que foi o meu diagnóstico, como foi descobrir que eu tenho transtorno de ansiedade. Então, vamos lá. Pra contextualizar, pra não ficar algo muito jogado assim, eu era uma criança muito tímida. Não tímida, porque eu me comunicava bem, mas eu era muito recluso, eu era muito na minha, sabe? Eu gostava muito da minha ostra. Sempre foi uma característica minha. Eu me comunicava bem quando eu estava num ambiente seguro, com pessoas que eu conhecesse, com que eu tinha intimidade. Se tivesse no meio dessas pessoas todas que eu conhecesse, se tivesse uma pessoa que me trouxesse algum tipo de insegurança, aí eu já entrava na concha e dali eu mesmo eu ficava, não saía mais. Então, isso foi vindo, né, na minha infância, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, e hoje é um pouco menos, mas ainda tem algumas coisas. E com isso, eu sempre fui. Eu sempre esperava muito. Aquele ditado, né, que eu já falei, ele contava muito com o ovo da galinha. Então aquilo já me despertava em mim uma ansiedade, que hoje eu entendo que é ansiedade. Então, às vezes, eu gostava muito de. Eu moro no Rio de Janeiro, né, na Zona Oeste. E eu sou fascinado pelo centro da cidade. Eu gosto muito da arquitetura do centro da cidade, de toda a história, de como que o moderno se mistura com o antigo. Eu gosto demais. Então, eu sempre fui fascinado para ir no centro da cidade. E minha mãe sempre ia muito no centro da cidade para resolver problemas do meu avô, problemas dela. E eu sempre gostava de ir com ela, só que sempre era uma perturbação para mim poder ir. Porque eu ficava tão na ansiedade, assim, tão, meu Deus, ai, eu vou no centro, que bom, vou fazer algo que eu gosto. E acabava que muitas das vezes eu não ia, porque eu passava mal. Eu me arrumava todo, e aí na hora de sair eu passava mal, dava piriri, ou eu vomitava, desmaiava, a pressão baixava. Às vezes no meio do caminho acontecia de eu passar mal, e era um tormento. Hoje eu fico imaginando o tormento que era pra minha mãe, porque, tadinha, tipo, era punk, assim. Hoje eu vejo que na época eu não entendia o porquê que eu sentia aquilo tudo. Mas isso eu tô falando, gente, tipo, se eu puxar na minha memória, o mais longe que eu consigo, eu chego lá nos meus 8, 9 anos pra frente, que era quando eu entendia que isso era meio esquisito. Então, quando tinha que ir pra escola, mas aí a questão da escola eu deixo pra um outro vídeo, que é algo mais profundo, mais pesado, aí deixa para outro vídeo. Então, aí tá, eu sempre fui esse tipo de criança. Na pré-adolescência, mesma coisa. Na adolescência já melhorou um pouquinho, mas ainda assim era complicado. E aí entrei mais, quase saindo da adolescência, né, indo já para a idade de jovem. Com 15 para 16, se não foi 15 para 16, foi 16 para 17. Eu tenho quase certeza que foi 15 para 16. É porque tem muito tempo, gente. Aí eu estava um belo dia, eu não lembro de onde eu estava, de onde eu estava vindo, não me lembro. Eu sei que eu cheguei em casa, tomei banho e fui pro quarto. Quando eu entrei no quarto, que eu deitei na cama, tipo, porque eu acredito que eu relaxei, eu comecei a sentir um aperto no coração. Quando eu falo coração, eu não estou falando órgão, né? Tipo, estou falando na nossa parte de sentimento. E eu comecei a sentir uma tristeza, um pesar, assim. E eu comecei a chorar. E eu chorava compulsivamente. Chorar de soluçar, de aquele choro de criança mesmo, de gritar. E aí veio correndo meu pai e minha mãe. E o que está acontecendo? O que houve? O que aconteceu com você? O que te fizeram? Você fez alguma coisa? Aconteceu alguma coisa na rua? E um monte de perguntas. Eu só sabia falar não. E chorar. E hoje é engraçado lembrar dessa parte, porque
É engraçado. Mas na época foi pesado, porque eu olhava pra minha mãe, e aí minha mãe, desesperada já, ela ficava me oferecendo coisas, sabe? Tipo, como se aquilo ali fosse uma maneira dela conseguir fazer eu parar de sofrer. Então aí ela falava, eu boto uma televisão no seu quarto, se você quiser. Eu troco seu computador, eu troco seu telefone, você quer ir em algum lugar? E começava a perguntar as coisas e eu só sabia chorar. E quanto mais ela falava, mais difícil ficava. E meu pai também, né? Tipo, o que aconteceu? O que aconteceu? Meu pai se irmão que tinha acontecido alguma coisa na rua e eu não queria contar. Aí, aquela sensação ruim, isso minhas 2 horas chorando, direto, direto, direto. E aí liga pra minha prima tenta me acalmar no telefone, fala comigo, e nada, não, nada, só piora, só piora. Enfim, pro meu pai foi mais difícil. Calma, eu vou entrar nessa parte, mas aí tá, vamos devagar. Aí, no outro dia, eu fui dormir. No outro dia eu acordei, eu percebi que dormindo, obviamente, né, Rodrigo? Dormindo eu não pensava, eu não tinha essas sensações, eu não tinha, não vinha o pensamento e não tinha as sensações ruins que aqueles pensamentos estavam me causando. E aí o que eu fiz? Somei 1 mais 1, nunca fui bom de matemática, somei 1 mais 1 e falei, vou dormir. Dormindo, isso vai ficar bem, tipo, vai passar, vai melhorar. E aí comecei a dormir, eu só dormia. Eu devo ter ficado uns 3, 4 dias dormindo, assim, eu pouco comia, eu levantava só pra ir tomar banho, voltava, dormia. Aí você deve estar me perguntando, bom, Rodrigo, isso pra mim parece sintomas de depressão. Sim, vou chegar também nessa parte. E aí, por uma luz divina, porque eu acredito muito em Deus, e eu sei que foi ele ali, despertou na minha mãe, ela pegou e falou assim, eu vou levar ele no psiquiatra. Dado ao tempo, isso deveria ser o quê? 2007, 2008 por aí. E deixa eu ver o tempo. 2007, 2008 por aí. E então a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Óbvio que já existia internet, eu tinha acesso à internet, mas não era como é hoje. Principalmente esses tipos de assunto. Ainda era muito velado, ainda era algo muito tipo, ou era taxado como frescura, como bobeira e falta do que fazer, mente vazia, ou doença de rico. E então não se falava muito sobre isso. Aí tá. Veio esse despertar na minha mãe de me levar no psiquiatra. Aí começou a entrar a relutância do meu pai. Ele não aceitava muito porque ele não conseguia entender, porque pra ele não existia motivo de eu estar assim. Porque ele sempre fez tudo pela gente, sempre deu pra gente o melhor, tudo que a gente queria. Então pra ele não conseguia enxergar o porquê que eu tava assim, porque eu tava nessa tristeza, não existia motivo. E foi difícil pra convencer ele, mas minha mãe foi e a gente foi pro médico. Foi bem estranho porque eu sabia que eu tava indo pro psiquiatra e aí tem todo aquele senso comum, aquela história de tipo, nossa, você vai estar indo pro hospital, pro médico de maluco, você tá maluco? Então, né, o negócio tá ruim pra tu. E aquela angústia, e eu ficava, eu era criança, né, tipo, adolescente, e eu ficava pensando, meu Deus, tipo, manicômio, camisa de força, essas coisas assim, bem, bem estereótipos. Cheguei lá, era em Copacabana, cheguei, eu lembro que o consultório era muito pequenininho, tipo, era uma sala, né, a recepção e o consultório. E tava muito cheio, e era foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas com depressão, transtorno de ansiedade, tudo assim ao vivo, sabe? E eu vi que aquilo ali, ainda não sabia a nomenclatura, mas eu sabia que aquelas pessoas estavam passando pela mesma coisa que eu. Então era muita gente, como eu não tinha muito espaço para sentar e tudo mais, era muita gente encostada na parede, era muita gente sentada no chão, chorando, triste, pedindo para ir embora, querer ir para casa, e eu fiquei bem assustado. E aí logo me chamaram e eu entrei. E aí o Dr. Paulo, né, um querido, um anjo, tipo, não tenho palavras para agradecer ao Dr. Paulo, e ele realmente foi um anjo assim na minha vida. Aí minha mãe falou, né, o que estava acontecendo, eu quieto, né, e comecei a chorar, mas quieto, mas também não era aquele mesmo choro, era só a lágrima que escorria mesmo, porque eu queria muito saber o que estava acontecendo comigo, porque eu sabia que aquilo ali estava me prejudicando, aquilo ali estava me fazendo mal, aquilo ali não era normal. Aquele tipo de, pelo menos assim, o que eu entendia, né, que tipo, as pessoas não têm isso, por que eu tenho assim, por que tá acontecendo comigo, por que eu tenho isso. E aí beleza, aí ele pediu pra minha mãe sair, e aí ele fez umas perguntas, tipo, eu não lembro muito bem as perguntas, mas era mais ou menos de
Qual é o tipo de sensação que você sente, você acha que você entende por que você sentiu isso, você sente dor alguma parte do seu corpo. Começou a fazer um monte de pergunta. Aí pediu minha mãe para voltar, minha mãe voltou e aí veio o diagnóstico. Ele falou, o Rodrigo ele tem transtorno de ansiedade. Por conta da ansiedade dele e por conta do jeito dele, que na época eu não falava, eu não conseguia externar meus pensamentos, eu não conseguia colocar para fora tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu sentia. Porque eu sempre, eu sou muito igual a minha mãe. Então, assim, sempre me importei muito com que as pessoas fossem, vamos dizer, eu sempre me importei com que as pessoas iriam pensar ou falar sobre mim. E eu tinha muito medo disso. E aí eu falava assim, pra mim mesmo, eu falei, eu não posso falar isso porque as pessoas vão falar que eu sou maluco, as pessoas vão dizer que eu tenho problema, vão falar que um monte de coisa. Então eu guardava muito isso. E lembra que no vídeo da ansiedade eu falei da panela de pressão? Então a minha explodiu. E aí foi quando aconteceu tudo isso. Aí ele falou que eu estava com um quadro depressivo por consequência do meu transtorno de ansiedade. E como eu falei também naquele vídeo, existe sim pessoas que têm o transtorno de ansiedade, que desenvolvem depressão, síndrome do pânico e alguns outros transtornos decorrentes à ansiedade. E comigo estava acontecendo a questão da depressão. E aí ele foi, conversou comigo. Eu precisei na época entrar no remédio. Eu lembro muito bem que ele falou, faz muito tempo, mas eu lembro como se fosse ontem, que ele virou e falou assim, eu vou te colocar no remédio porque você precisa sair do quarto, mas você não vai ficar preso ao remédio. E aí eu não queria tomar remédio, porque era aquela coisa, tarja preta, eu não vou tomar tarja preta. Só que ele teve que me explicar tudo, né? Ele explicou que não era a mesma, era tarja conhecido como tarja preta, mas não era antidepressivo, era para controlar a ansiedade, e era um remédio controlado sim, mas era para controlar a ansiedade, não era para questão da depressão, porque tinha muito esse estigma e essa vergonha de você ter aquilo, e das pessoas rirem de você, as pessoas acharem que você era doido, acharem que você era maluco e tudo mais. E aí ele pegou e falou que eu ia precisar desse remédio de início para poder sair do quarto, e eu ia precisar fazer terapia. Tu fez? Nem eu. Porque eu fui enrolando, e não fui. Eu comecei, isso foi 2007, 2008. Eu comecei a terapia em 2016. Então, né, procurei e achei, né? Tipo, pedi pra dar ruim, deu ruim até que eu procurei. Ah, que ruim que deu, Rodrigo. Ah, eu explico no próximo vídeo, senão vai ficar muito grande. E aí foi isso, assim. O diagnóstico veio, foi tudo muito novo. Tipo, pelo menos na minha casa, ninguém tinha escutado falar sobre transtorno de ansiedade, mas what the fuck, sabe? O que é isso? O que é transtorno de ansiedade? Ansiedade todo mundo tem. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu ia pesquisando mais, minha mãe ia pesquisando mais também. A gente foi entendendo e a gente foi relembrando coisas do passado que davam indícios de que realmente era isso. Mas se em 2007, 2008 já era difícil, tu imagina. Eu sou de 91, então imagina lá atrás, né? 95, 96, 97. Então era bem pior. Não existia nem internet, gente. Aí teve ainda. Foi bem difícil pro meu pai. Eu acredito que até hoje para ele é um pouco difícil, porque não que ele não entenda, hoje ele entende, ele compreende, mas para ele é difícil. Eu acho que deve ser difícil ele quando tem algum tipo de crise, alguma questão voltada ao transtorno, eu acho que um lado dele entende, mas o outro lado dele fica tentando entender por que, sabe? Porque não tem motivo. E, enfim. E aí, foi isso, o diagnóstico foi esse. Não vou me estender muito, porque senão eu falo muito, vou falando muito, o vídeo fica muito grande. E o diagnóstico foi assim que eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade. E a partir daí começou toda a saga, o caminhar, né? Você entender o que você tem, você sai daquele quarto escuro, mas ao mesmo tempo você anda na corda bamba, porque ainda não conhecia muito bem, por conta de não fazer a terapia.
tive muitas crises no decorrer. Não foi um gap, tipo, eu tive essa crise, fui diagnosticado e aí até 2016 nada aconteceu. Não, existiu várias consequências disso daí, várias crises no decorrer, e que pra mim a pior foi a de 2016, que foi o que me levou a fazer a fazer terapia, graças a Deus, e que já era pra ter feito isso desde o início, não fiz, e porque por conta da negação, sabe? Do preconceito das pessoas. O que as pessoas vão pensar? Falar que eu faço terapia, falar que eu faço psicólogo, sabe? Enfim, essas bobeiras todas aí que hoje eu tô aqui querendo desmistificar, ressignificar o que é você ter o transtorno de ansiedade e todas as questões de tratamento, e tirar esse estigma de que é maluco, é bobeira, é frescura. Então, nos próximos vídeos eu vou contando aos poucos aí algumas crises, o que foi acontecendo, e essa questão também eu quero falar sobre a questão do preconceito, sabe? Porque isso faz com que muita gente evite de procurar ajuda, e isso piora o caso da pessoa e pode levar a pessoa a situações bem extremas. Então é isso, gente. Foi assim que eu descobri que eu tenho transtorno de ansiedade. Sou ansioso sim, e daí não tem problema nenhum, eu vivo super bem com isso hoje, mas foi um processo, e a gente vai conversando sobre esse processo mais pra frente, tá bom? Então, não se esquece, se inscreve no canal, você que já é inscrito, dá uma olhadinha aí, confirma, vê se tá tudo ok, comenta aí o que você quiser, você é sempre muito bem-vindo, compartilhe o vídeo o máximo que você puder, e vai lá no meu Instagram, dá uma conferida lá, tem umas fotos bem legais, merece um likezinho. E é isso, gente, até o próximo vídeo, um beijo, tchau!